assustador, Vamp. O Corinthians não estava criando nada contra ninguém. Ontem criou jogada doidado contra o Flamengo, gente. A defesa do Flamengo, aí eu vou passar pro Bruno, que a gente sempre falou aqui no programa. Ah, o Tite é difícil de perder. Ah, o Tite é difícil de levar gol. Gente, acabou esse Tite. Porque o Tite já perdeu mais que o Sampaoli em mais jogos. O Tite tem mais jogos... É isso, ele tem mais jogos e tem uma média já maior de derrotas que o Sampaoli. Tem 10 derrotas no ano. 10 em 39. O Tite tem aqui, ó, vou pegar aqui na pauta, ó, com exceção do Carioca, o Flamengo do Tite já atingiu, né, ele ultrapassou o número de derrotas do Sampaoli, mesmo com 2 jogos a menos para o Sampaoli. Foram 10 derrotas do Tite em 37 jogos. O Sampaoli... 8 derrotas em 39 jogos. Ou seja, se criticavam tanto o Sampaoli, tem que criticar o Tite. Não é só porque o Tite é bonzinho, é legal, é boa gente e o Sampaoli é marrento, que quando o Sampaoli estava aqui, todo mundo espancava o Sampaoli. Trabalho ruim, arrogante, não fala com o jogador, Flamengo não joga nada. O Flamengo do Tite está jogando menos que o Flamengo do Sampaoli. Está perdendo mais que o Flamengo do Sampaoli. Está levando gol adoidado. Ele não corrigiu bola aérea. E dizem que o ponto positivo dele é a defesa. Ele não corrigiu bola aérea. O Flamengo continua levando gol de cabeça o tempo inteiro. Ontem levou. Estava por muito pouco impedido. Por causa de uma linha de impedimento fajuta que fizeram ali, por muito pouco o Flamengo não leva o gol. Aí o Flamengo leva 2 gols ridículos ontem. Um deles de bola aérea. Também, o primeiro, com erro ali do Davi, mas também bola de jogada de bola aérea. O segundo gol, gente, pelo amor de Deus, é gol de pelada. Juro, quem tava vendo o jogo, eu falei, devia estar impedido. Não é possível que ele estava livre naquela situação e não estava em impedimento. Não estava em impedimento. O passe não foi para o Romero, não. O passe foi para o Roberto. Sim, nenhum dos dois estava em impedimento. Então, o que eu falo, se diziam que o Tite era um cara difícil de perder, hoje ele não é. Se diziam que o Tite era difícil de levar gol, hoje não é. Se diziam que o Tite era um cara que estava se transformando no ofensivo pelo que fez na seleção, hoje não é. Porque o Flamengo não cria nada. Então, o que eu digo, a única coisa de positiva que tem no Tite no Flamengo é o que um psicólogo teria também. É gestão de grupo, é o grupo gostar dele, mas o trabalho em si é muito ruim, Bruno. Eu não vejo um ponto positivo. Eu acho muito ruim, bastante exagerado. Assim, acho que é um trabalho que é médio e pode ser melhor, claro. Pode ser melhor, mas é um time que está aí disputando tudo. É um time... Acho que a expectativa ela é muito acima do normal. E acho que a expectativa do torcedor do Flamengo de 2019 para cá jamais será atendida. Jamais. Assim, pode ser qualquer coisa. Pode... Nem com o Jorge Jesus. Não, nem com ninguém. Mas aí eu nem com o Guardiola, nem com ninguém. Nem com o Jorge Jesus. Se o Jorge Jesus voltar e fizer as contratações que ele quiser, você acha que ele não faz o Flamengo jogar de novo? Eu acho que faz. Se o Guardiola chegar aí aqui... você tá de sacanagem. Por que ele não fez isso? O cara jogou bem por um ano, porra. Como é que é acidente? Por que ele não fez isso em mais nenhum lugar? Foi aquela coisa... Nem antes, nem depois. Foi aquela coisa de... Como não? O Al Hilal, você vai me dizer que é futebol árabe, mas ele bateu o recorde... Tô falando de futebol. Vamos falar de coisa... Ele passou no Benfica e no Al Hilal. Foram os dois lugares. Tá bom. Benfica na hora. Tá bom. Vamos falar de coisa séria. Mas no Al Hilal ele bateu o recorde de vitória. Não. Falar de futebol. Como não? Futebol. Ó, ele pega o Al Nassr do Cristiano Ronaldo, ele arrebenta. Todo jogo. É palhaçada. Ué, mas como é palhaçada? Então vamos falar do Ratatá e do... Mas é onde ele tá. Ratatá e Miolo da Vila. E ele bateu o recorde de vitórias. Ratatá e Miolo da Vila. Vamos falar? O time de Várzea aqui, Ratatá e Miolo da Vila. O que esse cara fez em um ano no Flamengo? Não, fez. Porra, foi um ano jogando bem. Foi mesmo, é verdade. Mas nem ele consegue repetir. Vocês são reféns de uma coisa que nem ele conseguiu. Eu discordo, tem que dar chance pra ele também. Atrás, eu adoraria. Eu também. Eu então amaria. Só se ele for burro que ele vai aceitar o seria um livramento pro Flamengo. Claro, teria que o Flamengo ele é refém, ele está preso a uma coisa que, assim, se ele voltar e repetir tudo, beleza, o Flamengo segue. Se ele voltar e não conseguir repetir, o Flamengo ele pelo menos se livra, sabe? Quando você está preso numa coisa assim, que tá te prejudicando, uma coisa que aconteceu há anos na sua vida e que tá prejudicando, você não consegue seguir a sua vida. Tu acha que com o dinheiro que ele tem, a vida que ele leva, a idade que ele tem, tu acha que ele vai voltar mais aqui? Imagina, eu só chegaria... Tá ótimo. Imagina, eu só mas ele quis voltar. Falando do jeito que ele é... Mas ele quis voltar. Essa diretoria incompetente que não trouxe. Ele quis. Eu acharia que no Brasil, se eu fosse, ele vai na praia. Primeira coisa que ele deveria... Que o Flamengo vai ser o vacinado do Maracanã. E pra levantar um pouco o ego, chegar, olha o mister, aí ele vai embora. A direção do Flamengo, ela é péssima. A direção do futebol do Flamengo é péssima. Tanto que ele pegou todo esse
E o Pilato foi, por exemplo, São Paulo é mau treinador? Não. Tite é mau treinador? Muito pelo contrário. Só que não anda, ninguém anda. Rogério Ceni não anda, Dorival não, ninguém anda. Péssima é a administração do Flamengo, é terrível, horrorosa. E ela gasta dinheiro à toa, ele falou do caro porque comprou muita porcaria, muito bagulho também. Então, eles deveriam pegar o dinheiro, qualquer dinheiro, quanto ele quiser, vai lá e compra lá do time de Várzea, endinheirado lá, fala, quer voltar a dirigir time de futebol? Parar de dirigir Arábia e tal? Dá qualquer dinheiro para ele. E liberta, gostei da palavra, liberta. Quero ver, mas se ele for inteligente, ele não vai votar. Ele vai votar. As coisas acontecem, elas encaixam, pá. Ó, nem o Rinos Mitchells, que não dá pro Jorge Jesus nem pensar em tirar uma encravada dele, repetiu a Holanda de 74. Tem coisas que encaixam, que tuf, encaixou. Deu tudo certo. E se não é aquele acidente lá do Emelec, não tinha nem começado. Deu certo, encaixou. Foi maravilhoso. Foi lindo, eu parava pra ver. Pô, isso aí não dá pra discutir. Uma vez na vida e outra na morte. Não vai dar mais. Então, se ele for inteligente, ele não volta. Como ele tentou voltar pro Benfica, onde ele fez um bom trabalho, e foi uma tragédia. Mas seria uma libertação. Gostei da palavra libertação. Ninguém serve lá. Vão achar que vão querer fazer... Ué, Gente, mas o que eu falei é o seguinte, por que quando era o Sampaoli não tinha esse discurso que ninguém serve? O discurso que ninguém serve é pro Tite. Não, tinha. Não. Ninguém ficava defendendo o Sampaoli. Se você pegar... Ninguém serve. O Sampaoli... Mas o Sampaoli todo mundo falava. É um trabalho horroroso, tem que tirar. O Tite não. O Tite é ninguém serve. Se você pegar no YouTube, eu tenho uma discussão com o Viga aqui defendendo o Vitor Pereira. Aí ganha o meu respeito. Não, tudo bem. Mas aí ganha. Não. Você criticou muito o Sampaoli. Claro, o Sampaoli é uma pessoa desprezível. Mas aí não é por pessoa, Não, peraí. Só uma coisa, o Sampaoli é um excelente treinador. Eu vou lhe dar razão. Então, mas ele era espancado. Eu vou lhe dar razão. Pela mídia inteira. O Sampaoli é uma pessoa detestável, então ele não tem mesmo a mesma colher de chá. Eu concordo com você. Eu concordo. Então, eu tenho mais tolerância com o Tito do que com o Sampaoli. Concordo plenamente com você. Tá errado, mas eu estou fazendo até uma confusão. Sim, aí é maneiro pra caralho. Legal. Sinal. Agora, Rogério Ceni. O Rogério Ceni, o Dorival, tudo que tinha de melhor. O Rogério Ceni foi campeão brasileiro no Flamengo. Tudo que tinha de melhor. Olha, Pilhado, vamos lá. O Renato foi vice-brasileiro da Libertadores. O Renato era querido, adorado, não sei o quê. Foi lá, não conseguiu. O Rogério não conseguiu. O Dorival conseguiu, mas tiraram. O Vitor Pereira, que tiraram, não conseguiu. São Paulo não conseguiu. Tito não conseguiu. Quer dizer, tem alguma coisa errada no Flamengo. Tem alguma coisa errada lá. Quando ninguém consegue, tem alguma coisa errada lá. Porque se um não consegue, dois... Pô, agora, será que não está errado esse diretor de futebol? O Renato, eu nem sou um grande fã do Renato, se ele não tivesse passado pelo Flamengo, ele estaria no lugar do Dorival hoje. É verdade. Ele perdeu a seleção indo lá. O Renato, se ele tivesse ganhado a Libertadores, ele continuaria no Flamengo. Não, mas ele perdeu a seleção por estar no Flamengo. Se ele não tivesse ido pro Flamengo, se ele tivesse ficado no Grêmio, ele estaria na seleção hoje. Ele estaria na seleção. Com certeza. Nada serve porque o patamar elevado daquele time Flávio, que foi um acidente. Um ótimo acidente. Ótimo. O Flamengo ficou só a temporada de 2023 sem ganhar título, certo? O ano passado, né? 21 também. 21, né? Mas você 21 pega... é o Carioca. Mas você pega assim, ó. Você pega assim, o Rogério Ceni, cara, ele ganhou o Campeonato Carioca, né, Bruno? Supercopa, né? Supercopa e campeão brasileiro. Parece que o Rogério Ceni não ganhou nada no Flamengo, cara. Aí você pega o Dorival, foi campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Não ganhou o brasileiro. E parece que o Dorival não ganhou porra nenhuma. A bola. Não renovar. Eu nunca vi isso. A não ser se o treinador que for campeão já tem uma proposta para sair, que nem a gente viu aí Bayern de Munique. O treinador falou, não vou querer mais nada. No final da temporada eu tô indo embora, o Klopp falando. Como é que o Dorival é campeão da Libertadores e da Copa do Brasil e não renova o contrato do Dorival? Porque a bola tá feia. Porque a bola tá feia. Mas eu concordo com isso. Eu acho que o futebol do Flamengo tem que ser muito melhor. Acho mesmo, de verdade. Acho que o Flamengo ele pode e deve jogar mais. Agora o problema é essa história de querer achar só do treinador. Vai repetir. Não, então não é. Alguns atletas também. A direção de futebol do Flamengo é incompetente. Eles não conseguem. Por exemplo, o problema do Gabigol é problema de quem? O problema do Gabigol é problema de quem? Problema do treinador ou problema da direção? O que eles fizeram para resolver? Simplesmente encostaram o jogador. De quem é o problema? E pontos assim, vários pontos desses que a gente vê. É uma direção incompetente. É uma direção. Uma parte é a administração do clube, parte financeira, não dá para discutir. O Flamengo faturou 1 bilhão ano passado e tal. Agora, departamento de futebol, ridículo. Uma porcaria. Uma porcaria. E isso tem que pesar. A situação do jogador. O Mauro fala toda hora, o modo banana. Os jogadores praticamente fazem o que querem. Você não tem respaldo de direção.
Aí a culpa é do treinador? Ou de todos, incluindo o São Paulo, incluindo o Tito, é dos caras? Como é que você vai fazer? E uma coisa que o Pilhado falou que eu concordo, a campanha na Libertadores ela foi ruim mesmo. Tem um jogo que foi muito ruim, que foi Palestino. As derrotas em La Paz eu considero normais. A derrota para o Palestino foi uma coisa muito ruim. Mas a gente vê que assim, é uma coisa até anterior ao Tite. Ano passado, o Flamengo na Libertadores, ele estava no grupo com Racing, Alcas e Nublense. Ele terminou em segundo e não ganhou de ninguém fora de casa. Ele perdeu para o Alcas e empatou com o Nublense. Aí ele pegou o Olímpia, fez 1-0 aqui, fez 1-0 lá, 2-0 no confronto e tomou 3 gols. Então, tem coisa sim no trabalho do Tite que tem que melhorar. Tá tomando por muito exemplo, gol. Muito gol de cabeça essa temporada. A zaga tá ridícula. Eu acho que ele tomou já 25 gols nessa temporada de cabeça. Tá fora do normal até pro que ele costuma fazer. Isso tem que melhorar. O time tem jogos que não consegue criar muito, outros não, mas tem problemas aí que vêm antes dele. Que vem ano passado a Libertadores foi muito ruim, e como citei, Alcas, Nublense, o próprio Olímpia, o time eram outros treinadores, com Alcas era o Vitor Pereira, com o Nublense e o Olímpia já era o Sampaoli. E o time no Brasileiro só entrou mais ou menos na luta pelo título, porque o Botafogo desabou. Bruno, e na Copa do Brasil chegou ao final. O jogo de ontem do Corinthians. Se o Corinthians tem um ataque melhor, mais confiante, ia ser igual contra o Botafogo. Botafogo meteu 4, que poderia ter feito 5, 6. Ontem estava tudo aquele modo banana, que ninguém marcava ninguém. Se o Corinthians tem um ataque melhor, o Yuri Alberto está mais confiante. Faz 3, 4 também. Do jeito que estava tudo espaçado. Sim, foi bem ruim. Viu o Hugo Neneca pegar a bola com a mão e fazer contra-ataque com a mão, pô. Foi bem ruim a atuação. É o que eu falo, a defesa tá ruim, o ataque tá ruim. Tipo, não dá pra gente, não dá pra defender. É isso que eu falo. Aí muita gente diz, tem que derrubar o Tite, você quer cair o Tite? Não, eu não tô mandando demitir o Tite. Eu só falei ontem, a única história que eu falei de demissão aqui foi que eu falei, se demitiram o Dorival jogando melhor do que tá jogando o Flamengo do Tite e conquistando o título, vai ter que demitir o Tite também, mano. É isso que eu falo. É porque o Flamengo não tem critério. O Flamengo do Tite tá jogando pior que o Flamengo do Dorival. O Flamengo do Dorival ganhou Copa do Brasil e ganhou Libertadores. Será que o Flamengo do Tite vai ganhar a Copa do Brasil e Libertadores? Se ganhar, vai ser questionável do mesmo jeito. Porque aí você vai falar, tá bom, o Dorival foi demitido. Agora, eu tô falando que é impossível esse Flamengo melhorar com o Tite? Não. E se melhorar, vocês sabem, eu sou o primeiro a falar aqui, melhorou. Como eu falei no jogo contra o Palmeiras. O primeiro da Copa do Brasil. Mas é um Flamengo que joga mal muitas vezes. E, Flávio, me parece também que é um Flamengo mais apático que os outros times. Isso eu acho. Me parece que é um Flamengo com menos vontade. Isso eu acho. Me parece que é um Flamengo mais cansado. Parece que esse time do Flamengo é um time master, pô. Eu acho que essa apatia se deve à condição física. E isso é uma coisa que você fala que você repara que eu nunca contestei. Algo está acontecendo realmente, talvez um planejamento melhor de uso do elenco, talvez o número excessivo de condições, mas também isso tem a ver com preparação física. Então eu acho que aí isso eu concordo. Eu acho que essa condição física ela tem que ser colocada, e aí é questão da fisiologia, da preparação física, etc. Mas realmente o número de condições é muito alto e o ritmo de jogo do Flamengo é muito baixo. Tem que acelerar o ritmo. Isso aí não dá para discutir. Tem que melhorar o ritmo de jogo. O Flamengo joga de uma maneira muito lenta, muito lenta. Ele não vai jogar como o Jorge Jesus, mas não precisa ser tão lento assim. Ele é muito fácil de ser marcado porque ele é muito lento. Você fecha, tem dificuldade de entrar. Eu concordo 100% com você. 100%. O Flamengo também, com a qualidade que tem, olha só, com muitos jogadores lesionados, pô, esse time não é fraco. Rossi, Varela, Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Porra, Léo Ortiz e Pulgar. Gerson. E Gerson. Luiz Araújo e Pedro. Pedro e Bruno Henrique. Como é que tu vai dizer que esse time é ruim? Entendeu? Esse time é fraco. Não é ruim, é o que eu falo, e não joga nada. Aí você pegar mesmo, fora das lesões, titular absoluto mesmo, o Arrascaeta, e o Tite gosta muito do Cebolinha. Porque o Vina, ele fica, né? Jogava o Vina, jogava o Ayrton Lucas. O time todo titular mesmo. Pode dizer que o Vinha é melhor que o Ayrton Lucas. É questão de gosto. Eu, por exemplo, gosto mais do Ayrton Lucas. Eu também. Gosto mais. Eu também. Eu gosto mais. Ele leva muita bola nas costas. Muita bola nas costas. Com dois jogadores na marcação, né? Dá pra cobrir. Eu prefiro. Eu acho ele um jogador extremamente criativo. Mas realmente o Flamengo está abaixo do que pode. Sem dúvida está. Sem dúvida. E o Corinthians? Será que o Corinthians, se jogar assim, sai do rebaixamento? Eu acho porque alimenta a esperança do torcedor, né? Pelo menos
jogou assim, diminuiu pontos em relação à Juventude que perdeu na rodada e o próprio Criciúma, né? Ele vai chegando mais, não fica aquilo, Flávio. Há dois jogos para poder sair. Agora é o seguinte, eu acho que o Corinthians, ele ontem se matou, né? Botou 2 malucos no time, o tal do Martínez, o tal do Charles, eles dão um rabo de arraia. Eles enfiam o pé. Você tem ideia que ele tirou o Fagner, que também é um pitbullzinho, e não botou o Matheus, não. Jogou o Charles lá pra beirada pra acertar o pau do... Não, os caras Bruno Henrique. Então, não vi nada demais nenhum dos dois. São jogadores bem comuns. Então o Corinthians tá se matando. O Corinthians tá com o espírito que o time do São Paulo tem. Que é um time matador, o que eu digo o time corre, se mata, não sei o que e tal. Não sei se isso é suficiente pra resolver. Mas com um time como o Flamengo, que já tá pecando pela apatia, funcionou. A gente vai voltando pra rádio. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. O Vampeta pegou um otimismo com esse Corinthians ontem, Flávio Prado. Falando pra rádio, você acha que merece esse otimismo? Eu também, porque do jeito que o Corinthians jogou, claro, é um Flamengo que não joga nada. Flamengo que nem corre, é um time de vidro que todo mundo machuca, mas era o Flamengo. E o Corinthians se impôs. Então, ontem sim, um time de força, né? O time que eu tava falando, tá no Charles, Martins, jogador de força, de pegada e tal, de correria, mas não tem técnica nenhuma. Continua sendo um time muito pobre. Eu não acho que por causa desse jogo muda muita coisa, não. Um time pobre, taticamente, um time frágil, né? Um time com um nível muito frágil, que eu digo, taticamente falando, tecnicamente falando. Um time de jogadores que pegam duro, forte. Não sei se isso vai ser suficiente, não. Ontem foi porque o time do Flamengo, a gente já concordou aqui, é um time muito apático, né? Um time muito lento. Mas ele não tem técnica nenhuma. É um time meio do vamos nós. Desespero e tal. Não sei se vai dar, mas ontem foi o suficiente. Não sei se vai ser sempre assim. Mas não vi nada de... O time se matou, né, em campo, isso é verdade. Não só se matou, Flávio, criou chance pra caramba. Mas na correria... Só o Yuri Alberto perdeu 2. Na correria, no desespero e tal, enfim. O Yuri Alberto perdeu 2. O Garro perdeu outra, que o Thales Magno enfiou pra ele chutou e o Rossi pegou. Não dá pra dizer tiveram algumas chances. Não dá pra dizer que o time não se mata, isso é uma verdade. Não dá pra dizer que não se mata. Agora... Não sei se isso basta, né? Eles se matam em campo, isso aí sem dúvida. Ontem eu vi um time, nossa, com gana, com vontade, querendo, até passando do ponto muitas vezes, né? Em termos de entradas e tal. Ontem resolveu, não sei. E nem só isso, né, gente? É um time, né, Bruno, que ganha 2 pilares de qualidade. Corinthians ganhou o Garro e o Thales Magno. É visível como esses 2 caras melhoram o futebol do Corinthians, de criação, que eu digo. Eles são os jogadores mais criativos do time, sim. O Thales Magno é um cara que ajuda o Corinthians, já fez gols, né, mais de um, desde que chegou. E assim, a rodada foi boa até pro Corinthians, né? A rodada foi boa. Acho que onde ele tem que mirar mais é Juventude e Criciúma mesmo, né, para tentar escapar. E os dois perderam, né? O Juventude perdeu em casa pro Inter e o Criciúma perdeu pro Cuiabá. Agora, nessa semana, vai ter um Cuiabá e Juventude atrasado, lá em Cuiabá. Para o Corinthians seria melhor que o Cuiabá vencesse, mesmo que o Cuiabá encoste, acho que seria melhor que o Cuiabá vencesse. Deixar o Juventude ali a 3 pontos. Aí o Juventude igualaria o número de jogos e ficaria só a 3 pontos. Então, a rodada ajudou também, né? O Corinthians fez sua parte, fez um jogo, deu o máximo que pode, fez o seu jogo, conseguiu vencer e a rodada foi boa. Acho que o Juventude e o Criciúma são alvos mais reais aí do que o Fluminense e o Grêmio, por exemplo, que são os 2 que estão logo acima do Corinthians.